Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje a igreja comemora o evangelista São Marcos. São Marcos, ele não foi um dos apóstolos. São Paulo foi companheiro, ou melhor, São Marcos foi companheiro de São Paulo e também discípulo de Pedro, de São Pedro. Foi ele que, a partir das pregações, dos ensinamentos de São Pedro, ele escreveu esse primeiro evangelho. O primeiro evangelho que foi escrito pelo evangelista São Marcos. É um evangelho bem resumido, porém profundo. Esse foi o primeiro evangelho escrito. Por isso que hoje a igreja nos dá de presente justamente o capítulo 16, do versículo 15 até o 20, aonde Jesus envia os discípulos, os apóstolos, para pregarem o evangelho a todas as criaturas. Para nós entendermos o significado deste evangelho, nós precisaríamos compreender apenas uma coisa. Imaginemos todos os povos, com exceção dos judeus que já tinham uma compreensão do único Deus verdadeiro. Quando lá no livro do Deuteronômio, lá vai dizer assim: ouve Israel, eu sou o único Senhor. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Veja que Deus está fazendo essa recomendação a quem? Aos judeus. Os outros povos, eles ainda não tinham a compreensão do Deus verdadeiro. Eles não tinham tido a experiência do Deus verdadeiro, do único Senhor, daquele que havia criado todas as coisas. Então, a partir do judaísmo, e é no judaísmo que Jesus vem, ele nasce, ele era judeu, e aí ele começa a mostrar para os judeus que existe também a outra pessoa da Santíssima Trindade, porque os judeus só tinham a compreensão somente do Pai. E Jesus mostra que também ele é Deus, ele é o Filho de Deus, o primogênito. Os judeus não tiveram essa compreensão, por isso mataram
Mas antes de Jesus matar, ele apresenta também a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. A partir de então, agora, a partir de Jesus, nós temos a compreensão de que nós temos um único Deus, como Deus já tinha falado ali para os judeus, e que aí ele apresenta também a segunda pessoa e depois a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, como eu disse antes, um Deus em três pessoas. Só os judeus tinham a compreensão do único Deus. Os outros povos, eles criaram os seus deuses. Eles não tiveram a experiência do Deus único e verdadeiro. Então, para nós entendermos melhor, aqui no Brasil, antes dos jesuítas, dos franciscanos virem para cá, ainda não se tinham, eles não tinham essa compreensão. Então eles acreditavam nos deuses que eles haviam criados. Eles eram politeístas. Os indígenas aqui eram politeístas. A mesma coisa acontecia lá na África, a mesma coisa acontecia lá no Oriente Médio, com exceção dos judeus, na Oceania. Os egípcios eram todos politeístas. Aí era necessário que todas as nações que ainda não tinham tido a experiência do Deus único e verdadeiro passassem a ter essa experiência, para que eles pudessem largar os seus ídolos, os deuses criados por eles, e se voltassem para o Deus verdadeiro. Aqui entra um detalhe também, que até os judeus precisavam também se converter, porque eles tinham a experiência do Deus único e verdadeiro, mas eles ainda não tinham a compreensão da segunda pessoa da Santíssima Trindade e muito menos da terceira pessoa. Eles só tinham a compreensão do Pai. Então agora, depois que Jesus ele vem, ensina os apóstolos, mostram para os apóstolos que ele também é Deus, os apóstolos passam a acreditar. E Jesus mostra que ele é Deus através dos grandes sinais e milagres que ele havia feito. A multiplicação dos pães, ele andou sobre as águas, Jesus ressuscitou pessoas. Aí nós temos Lázaro, o filho da viúva ali da cidade de Naim. Pessoas que eram cegas de nascença passaram a enxergar. Aí nós temos o capítulo 9 do Evangelho de São João, aquele cego de nascença. E tantos outros milagres. Jesus expulsou demônios de muitas pessoas. Mas o grande milagre foi a sua própria morte e a sua ressurreição. Esse foi o grande sinal. Então, a partir de Jesus, agora, depois que ele ressuscita, e antes dele voltar para a casa do Pai, ele envia os apóstolos. Os apóstolos precisariam pregar essa boa nova. Mostrar para todos que aquele que havia morto estava agora ressuscitado e tinha voltado para a casa do Pai. Ele tinha nos reconciliado com o Pai através da sua morte. E ali na morte ele venceu o pecado, venceu o demônio. Quem compreendeu? Ele venceu o pecado. Ele venceu o demônio e ele venceu a morte. Até os judeus
precisavam também chegar a esta conclusão, a este anúncio. Tanto que as primeiras pessoas que eram convertidas foram os judeus. Os apóstolos eram judeus. Eles tiveram que se converter e crer em nosso Senhor Jesus Cristo. Depois vocês leiam lá o capítulo 2 do Evangelho de São João, quando tem ali Jesus faz um milagre, né, da transformação da água no vinho. No finalzinho, o João vai dizer que eles passaram a crer em Jesus Cristo. Então, os judeus foram se convertendo. Os pagãos foram se convertendo com a pregação dos apóstolos. E aí, tanto os judeus como os pagãos foram se tornando seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ontem, nos Atos dos Apóstolos, ali dizia o seguinte, que foi na Antioquia que os seguidores de Jesus Cristo foram chamados de cristãos. Os seguidores de Jesus. Porque antes existiam os judeus e existiam os pagãos. Mas a partir de nosso Senhor Jesus Cristo agora surgem os cristãos. Nós somos cristãos porque nós somos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em tudo aquilo que os apóstolos pregaram, anunciaram e falaram sobre nosso Senhor. E aí vocês precisam notar uma coisa. Os judeus, para se tornarem seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram batizados. O pagão, para se tornar um judeu, eles precisavam passar pela circuncisão. Mas para se tornar cristãos, era preciso serem batizados. Os pagãos, para se tornarem cristãos, eles precisariam ser batizados. É por isso que Jesus está dizendo aqui: ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crê em Jesus Cristo como o único Salvador será salvo. Ser batizado e ser salvo. A pregação do evangelho pregada pelos apóstolos consistia em levar todas as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Crer no Pai e crer no Espírito Santo. Por isso que em alguns momentos aqui, no Evangelho de São João, nós vemos Jesus dizendo que não basta crer no Pai, é preciso crer no Filho. Porque eu e o Pai somos um. E depois ele mostra a terceira pessoa da Santíssima Trindade, aonde nós precisaremos crer. Então, a partir da pregação dos apóstolos, nós passamos a ter uma compreensão, sim, de um único Deus em três pessoas. É um mistério da Santíssima Trindade. Estão compreendendo o que significa o que Jesus está dizendo agora para os apóstolos? E realmente, meus irmãos, os sinais acompanharam. Quantos dos apóstolos fizeram milagres? É só nós lermos os Atos dos Apóstolos e nós veremos ali quantos milagres os apóstolos fizeram. Muitos passaram a crer. Outros, através dos milagres, eles não acreditaram. Mas era preciso que os sinais comprovassem que Jesus Cristo é verdadeiramente o único Senhor e Salvador. E aí aconteceu. E as pessoas foram crendo, foram acreditando, foram largando as suas falsas religiões. Eles eram batizados e eles iam se tornando cristãos.
E o número dos cristãos foram crescendo, foram aumentando, foi aumentando. E aí a evangelização chegou no Brasil, chegou no México, chegou nos Estados Unidos, chegou lá na Oceania, chegou na Europa. A partir de Jerusalém, chegou a todos os povos. E aí, a Igreja Católica, que é justamente constituída por uma sociedade, a sociedade dos cristãos. A Igreja Católica hoje se encontra em todos os lugares do mundo. É por isso que é chamada de católica, porque ela é universal. Existem países, por exemplo, o Japão, que a maioria das pessoas não são cristãs, não são católicas, mas lá tem católicos. Lá a celebração da missa é celebrada, lá se tem sacerdote, lá se tem bispos, lá se tem cristãos, frutos da pregação dos apóstolos, frutos desse evangelho que foi escrito por São Marcos. Vocês vejam, meus irmãos, que coisa belíssima. Hoje, você e eu estamos no caminho da salvação, porque nós somos frutos da evangelização dos apóstolos. Eles foram e derramaram o sangue, eles deram a vida para que as pessoas pudessem conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. E nós cremos. E aqui eu repito o que Jesus acabou de dizer no Evangelho de hoje. Ide por todo mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A condição para a salvação é essa, é crer em nosso Senhor Jesus Cristo e ser batizado. Você é fruto disso, você é batizado. Você crê em nosso Senhor Jesus Cristo, então você faz parte daqueles que são os eleitos, daqueles que entrarão no céu para contemplar a face de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, meus irmãos, ainda tem muitas pessoas que não se abriram à salvação que vem por meio de Jesus Cristo, porque ele disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu senão por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda existem muitas e muitas falsas religiões. E essas pessoas que na ignorância ainda não creem em nosso Senhor Jesus Cristo, elas precisarão ser impactadas pela pessoa de nosso Senhor para que sejam batizadas, para que possam crer, possam fazer parte da Igreja Católica. E fazendo parte da Igreja Católica, irá fazer parte da sociedade dos cristãos, daqueles que estarão no céu um dia. Ainda existem muitas pessoas que não foram batizadas, tem muitas pessoas que ainda não se tornaram católicas, tem pessoas que foram católicas e abandonaram o catolicismo e voltaram para as religiões pagãs. Muito trabalho precisa ser feito ainda, meus irmãos. E aí eu digo, você que é um rapaz e que sente esse chamado, siga nosso Senhor, vai ao encontro, ouça o que Jesus está dizendo e seja um dia um bom sacerdote para anunciar o Evangelho. Você também, você moça, que sente o chamado para
a vida religiosa. Vá em busca de nosso Senhor. Entre na vida religiosa. Reze pelas vocações. Reze pelo povo. Se entregue numa vida dedicada, numa vida íntegra ao nosso Deus, como Santa Teresinha, como Santa Catarina de Sena. E você, jovem, como São Pedro, como Santo Agostinho, como São João Crisóstomo, para que o Evangelho continue sendo anunciado. Ide por todo o mundo. E ali no capítulo 28 do Evangelho de São João, Jesus, antes de subir ao céu, ele dá esse acréscimo: batizai em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que no dia de São Marcos Evangelista possamos rezar pela perseverança dos cristãos, pela fidelidade dos cristãos. Que no dia de São Marcos Evangelista o Evangelho seja lido pelos cristãos, pelos pagãos, por aqueles que não conhecem. Pelos cristãos, para perseverarem na fé. Pelos pagãos, para que possam se converter e se voltar para Jesus. E aí seremos aquilo que Jesus disse: um único pastor e um único Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Como é bom ser católico.